Prezados irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça nessa noite. Como havia prometido, eu não sei em que página que você está repondo. Eu não sei que página, da maneira de falar, não tenho conhecer. Não, por causa que nós falamos a vocês, que nós íamos falar a respeito das causas anteriores das aflições. Lembra? Eu falei causas atuais das aflições, agora causas anteriores, né, da aflição. Então nós vemos, por exemplo, o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, é muito claro, gente, porque aqui eles estão falando que muitas vezes nós tentamos de tudo e não conseguimos, vamos dizer, debelar um sofrimento. Por exemplo, uma criança nasce tão perfeita, né, tão maravilhosa, com família exemplar, e de repente nasce outra criança completamente diferente, cheia de problemas de saúde, né, cheias de... E ainda por cima não tem às vezes o recurso necessário para tratar. Agora, se Deus é justo, por que será que isso acontece? Naturalmente, o que acontece porque é uma causa anterior das aflições. Então, é preciso que nós todos começamos a entender a vida melhor, para a gente poder compreender melhor a vida. Porque se nós não entendermos a reencarnação, nós vamos ficar muito presos à revolta. Porque nós não vamos aceitar nunca determinadas coisas. Por exemplo, quantas mortes prematuras que por mais que tivesse medicina, por mais que tivesse um tratamento, não consegue de forma nenhuma, não é? Que a gente vê o resultado dessa enfermidade. Por exemplo, perdas de entes queridos. Muitas vezes aquele ente querido é o esteio da casa. É aquele que mantém a parte financeira. E de repente uma enfermidade vem dando. Causas anteriores das aflições. Então, essas causas anteriores das aflições, a gente precisa começar a entender. Uma família, vamos dizer, com 4, 5, 6, 7 filhos. Um sai totalmente diferente dos irmãos. Trilha caminhos opostos. Se por acaso tivesse pais diferentes, se tivesse uma educação diferente, nós poderíamos falar que é por causa dessa diferença. Mas acontece que não é bem assim. A mesma educação, a forma de agir, a forma da mãe tratar, às vezes dá até mais atenção do que para aquele filho. Por que será que acontece isso? Causas anteriores das aflições. E não adianta nós ficarmos revoltados. Sabem por quê? A revolta vai trazer para nós muito pior do que nós ficamos. Porque além do problema, aqui nós ficamos sem paz. E sem a paz, a gente começa a atrair enfermidades. Nós começamos a atrair para nós uma revolta. E de repente nem conseguimos equilibrar com os nossos familiares. Então, causas anteriores das aflições. Vocês sabem, gente, lá em Uberaba havia vamos dizer, uma mensagem de uma menina. Eu queria encontrar essa mensagem para mostrar para vocês. Ela era de Santa Isabel, perto de Jacareí. Os pais tiveram um filho e uma filha. Ambos eram gêmeos. O rapaz trilhou um caminho assim de estudo. Tudo que ele punha a mão dava certo, se tornou um grande médico. Ela não conseguia falar. Ela não conseguia expressar nada. As pernas paralisadas, as mãos, às vezes a mãe vivia fazendo ginástica para não paralisar tudo. Essa menina viveu até 24 anos, muda. E a mãe se dedicou de corpo e alma a ela. De corpo e alma. Então, a mãe começou a conversar com ela. Filha, você é o tesouro da mamãe.
Enquanto os seus irmãos, porque havia outros irmãos, eles saem, vai passear, vive a vida, você não, você é meu tesouro. Eu estou sempre com você, eu nunca vou te abandonar, porque eu te amo muito. E de repente a mãe começou a ficar inspirada e falava para ela: filha, existe Jesus, vamos nos apegar ao bom mestre, porque esse mestre nunca abandona ninguém, ele nos ama como nós somos. E a menina às vezes derramava lágrimas. E de repente, novamente ela começava a falar de Jesus. Ela percebendo que trazia um pouco de paz até para o seu coração, ela marcou dia e hora para estar conversando com essa filha. E o tempo vai passando, não é? Não vê resultado. A medicina é impotente em determinadas coisas. Mas o irmão se formou, foi trabalhar em outro estado e ela ficou com a filha, né? E ela então renovava os votos de muito amor, de muito carinho para com essa menina. E de repente então chega a enfermidade. O coração parou. E ela partiu para o plano espiritual. Agora, imagine vocês, companheiras, o sofrimento dessa mãe. Lá em Uberaba, ela costumava dizer o seguinte: gente, era a minha vida, eu respirava aquela minha filha. Tudo que eu tinha de bom eu passava para ela. Eu não me importava, eu não queria mais nada na vida, eu só queria que ela sentisse um pouco de felicidade. Mas eu não, quer dizer, ela dizia, e eu não via muito progresso. E o tempo vai correndo, né? Um dia essa menina tem uma comunicação de psicografia. Um dia eu vou achar essa psicografia. Então ela diz: querida mamãe, querido papai, no início a revolta tomava conta do meu coração. Porque para o meu irmão tudo e para mim nada? Por que ele era tão belo e eu toda deformada? Por que ele tinha tanta inteligência e eu não tinha nada, nem como me expressar? A revolta foi tomando conta de mim. Às vezes eu pensava na morte como se fosse na libertação. Eu não sabia mais o que fazer, eu queria me mexer, eu queria andar, eu queria ir com as minhas irmãs para os bailinhos, mas eu fui proibida de tudo, meu irmão. Essa mãe então chorava. Gente, quem que não chora diante disso? Não é? Porque o sofrimento é muito grande, mas de repente a mensagem vai mudando. Querida mamãe, certa tarde, a senhora não recorda, mas eu marquei muito na minha mente o que aconteceu. Uma tarde, a senhora começou a falar de um Jesus que eu desconhecia. Era um Jesus que amava as pessoas como ele era, como nós somos. Eu então comecei a me segurar nesse Jesus. A revolta foi apaziguando no meu coração. Eu sofria menos, porque eu sabia que tudo tinha um porquê na vida. Querida mamãe, eu queria dizer à senhora que lá no plano espiritual, antes de nós nascermos, nós éramos em 5 espíritos vagando. E de repente uma estrela de quinta grandeza, parecia um sol, iluminou o nosso caminho. E aí, essa estrela brilhou tanto que eu me enchi de esperança, porque eu sabia que nós íamos parar de vagar. Vagava para lá, para cá, sem rumo. Aí, essa estrela, de repente, se transformou como se fosse um anjo. E esse anjo, eu reconheço hoje que é a senhora. A senhora me ensinou o caminho. Enquanto meu irmão, porque eu estava no mundo espiritual, sem as minhas pernas, sem poder respirar direito, os braços paralisados, por causa dos atos de vidas passadas que eu tanto errei. Cheguei a ponto de tomar veneno, então eu me deformei toda. Agora, essa estrela me ensinou naquele momento que ela me receberia nos braços. E meu irmão que me amparava seria também meu parceiro. Então, minha mãe, eu reencarnei
E hoje eu reconheço que aquela estrela é a senhora. É minha mãe. É a mãe que eu tanto amo e que me ensinou a amar Jesus. Falou de Maria. E eu então hoje abraço todos meus irmãos sem mágoa, sem ressentimento. Porque eu percebo que eles tiveram mérito e nós não. Eu não tive mérito de ter os braços, as pernas, enfim, equilibrados. Então, companheiros, causas anteriores das aflições. Mas essa causa anterior da aflição, ela demonstra também uma coisa muito grandiosa. Sabem por quê? Porque mostra que existe a reencarnação. Porque assim, se não existir, eu posso falar sem medo de errar. Se não existir a reencarnação, companheiros, eu posso dizer para vocês, não existe justiça divina. Não existe. Porque como que nós podemos, companheiros, amar tanto uma criatura toda deformada? Como nós podemos explicar que aquela mãe tivera, afinal de contas, 3 filhas, uma paralisada, e o filho cresceu, multiplicou, subiu na vida? Como nós podemos explicar isso, se não a reencarnação? Então nós precisamos começar a estudar e a sentir a vida. Porque se não for a reencarnação, eu posso afirmar para vocês sem medo, não vai haver nunca aquilo que a gente chama de justiça. Porque Deus não está sendo justo com essas criaturas dessa forma. Existem outras circunstâncias também da reencarnação de vidas passadas. Certa vez, uma pessoa jovem ainda, porque tinha só 20 anos, se tornou pai. Se tornou pai. E esse pai levou o maior susto da vida. A criança nascera sem pele na barriga. Vocês sabem que o órgão maior que nós temos no corpo é a pele, porque reveste toda a nossa altura, né? Todo lugar tem a pele. Essa criança nasceu com o ventre inteirinho sem pele, a ponto de o médico ver tudo lá dentro. Então, ele dizia que as pessoas, quando chegavam perto, sentiam um pouco de nojo daquela criança. Mas a mãe não conseguiu levar para frente o problema, largou. E esse pai se transformou num verdadeiro anjo de guarda. Tratava no Hospital das Clínicas. E a criança foi se recuperando. Foi se recuperando, por incrível que pareça. Não pegou infecção nenhuma. E os médicos não davam vida justamente por causa da infecção, porque ficava todos os órgãos expostos. Mas essa criança se curou. Se tornou uma bela moça. E hoje, eu falo para vocês, o pai, ele está numa cadeira de roda. E ela é o braço direito desse pai. É ela que cuida, como se fosse a mãe dele. E aí, companheiros, é causas vidas anteriores. Ali está, segundo os espíritos, aquele rapaz fora em português, que havia lá em Portugal, tinha uma amante, que era justamente essa menina. Mas naquela época eles eram adultos, lógico, né? Então ele era a amante dessa menina. E então prometeu para ela que vinha para o Brasil e adquirir fortuna e ia buscar essa menina, essa jovem, né? Mas ele esqueceu, formou uma família aqui no Brasil, esqueceu da promessa dele lá em Portugal. Se hoje os namoros, não tem namoro, tem um caso, né? Que a gente fala, é um caso. Então, naquela época, gente, se a moça perdia a virgindade, então ficava falado o país inteiro, todo mundo sabia. Morria de vergonha, porque a mãe e o pai morria de vergonha também. Felizmente hoje não está tão ríspido dessa forma. Nós temos que pensar, não é no pecado, nós temos que pensar em nós mesmos, em nos purificar.
aqui dentro, porque senão é nós que vamos passar pelo problema da vergonha, do abandono, e depois vamos destrambelhar tanto o nosso mundo íntimo, que de repente, sabe o que acontece? Nós não conseguimos mais equilíbrio, da angústia que nós passamos a ter. Então, nós é que precisamos tomar cuidado com nós mesmos, não é mais a ansiedade que fica falando. E aquela moça, então, ela tomou um veneno, aquela lá de Portugal, muito, muito forte. E então ela conseguiu destrambelhar todo o organismo dela. Mas ele no Brasil se tornou um belo de um chefe de família. E quando ele desencarna e vê o sofrimento daquela moça, ele pede para voltar e tê-la como esposa. Como esposa não, como filha, né? E aí ele casa, a moça não aguenta o sofrimento da filha, abandona tudo e ele acaba criando, devolvendo para ela a dignidade, devolvendo para ela, enfim, tudo quanto ele havia tirado. Mas o bonito de tudo, sabe, é que o perdão, a gente consegue dar passos bem, bem grandes quando se perdoa. Então, companheiros, causas atuais das aflições, quer dizer, anteriores das aflições. Então, eu escolhi uma oração para fazer hoje, porque nós estamos chegando no Dia das Mães. Gente, vocês sabiam que foi uma americana que, quando ela perdeu a mãe, em 1905, eu achei tão linda, porque está no meu livro de oração, Ana Jarvis. Ela foi criada, não, ela perdeu a mãe, em 1905. Ela perdeu, mas ela não aguentava ficar sem essa mãe. Então, ela lutou muito, sabe? Lá na Filadélfia, que é uma parte dos Estados Unidos, ela, pela eloquência dela, ela conseguiu, em 1914, junto com a pessoa que era, o governante, né, daquele pedaço, e justamente também com a Assembleia, conseguiu fazer que eles decretaram que o Dia das Mães seria no segundo domingo do mês de maio. Isso foi em 1914. Então, eu acho que ela, essa Ana Jarvis, ela fez uma grande coisa. Porque mãe não envelhece. A mãe verdadeira, ela ensina o caminho do bom exemplo para os filhos. Porque não quer que os filhos sofram o dia de amanhã, não é? Então, a todas as mães, encarnadas e desencarnadas, eu digo hoje, aquelas mães que passaram pela nossa casa de caridade, que pertenceram à favela e que não tinham o alimento básico para a vida. Aquelas mães, gente, que vocês, quando nós viemos para cá em 1980, que nós tivemos o terreno, então, aquelas mães não tinham o mínimo necessário. E nem a moradia era digna. Era um sofrimento tremendo. Então, nós estamos se apegando na casa espírita. E nós, muitas vezes, fazendo campanha aqui e ali no meio da família, e pedindo aqui e ali, pessoas começaram a frequentar a Rede Viva, nós conseguimos ir fazendo a parte, né, das mães, daquelas mães. E hoje, com a graça de Deus, nós temos a creche com 150 crianças, 3 berçários. Nós temos também uma casa aqui em cima, onde alberga até 13 pessoas. São mãezinhas, são criaturas que não tem mais quem as cuide. E nós fazemos a nossa parte. Porque amamos, não é asilo, eu falo que são hóspedes. Porque nós queremos como se fossem nossos hóspedes mesmo, como se fosse a nossa família. E é uma família que a gente vê de vez em quando não indo embora, como a dona Nair foi outro dia. Então, é um preparo aqui em cima, muitas vezes, para a pessoa partir. Então,
a essas mães que passaram por aqui e que hoje estão no mundo espiritual, eu quero oferecer essas orações, oferecer para os nossos queridas companheiras também, né? Que foram mãe aqui na terra e que hoje faz essa fileira de mães aqui nessas cadeiras e que intui, inclusive, a Lisete, que essa semana ela completaria 70 anos. Então, diz o seguinte: Senhor Jesus, junto dos irmãos que reverenciam as mães, que os amam, para os quais te rogamos os louros que mereceram, embora atentos à lei da causa e efeito, que a doutrina espírita nos recomenda considerar, vimos pedir que abençoe também as mães esquecidas, para quem a maternidade se erigiu em purgatório de aflição, pelas que jazem na largueza da noite, conchegando ao peito os sedentos do próprio sangue, para que não morram de frio, pelas que estendem as mãos cansadas na praça pública, suplicando em nome da compaixão o sustento que o mundo lhes deve à necessidade, pelas que se refugiam nas firmas da natureza, acomodando crianças enfermas entre as fezes de animais, pelas que revolvem latas de lixo, procurando alimento apodrecido que até os próprios cães se afastam com nojo, pelas que pintam o rosto, escondendo as lágrimas no impulso infeliz de venderem o próprio corpo a corações desarmados, acreditando erroneamente que só assim poderão medicar os filhos que a enfermidade ameaça com a morte, pelas que descobriram calúnia e fel nas bocas que alimentaram, pelas que foram desprezadas nos momentos difíceis, pelas que se converteram em sentinelas de agonia moral junto a cátares de provação, pelas que a viuvez entregou a cobiça de credores inconscientes, pelas que enlouqueceram de dor e foram trancafiadas no manicômio, e por aquelas outras que a velhice da carne cobriu os cabelos brancos e sem que ninguém as quisessem, foram acolhidas nas sombras do mundo e nos braços da caridade. São elas, Senhor, as heroínas da retaguarda, que pagam à terra os mais altos tributos de sofrimento. Tu, que reconfortaste a samaritana, que secaste o pranto da viúva de Naim, que restauraste o equilíbrio de Madalena e levantaste a menina de Jairo, recorda nesse momento as filhas de Jerusalém, que te partilharam as agonias da cruz, junto daqueles que te abandonaram, mas que, Senhor, foram elas as mulheres que chorando, embora chorando ao pé da cruz, procurava olhar, procurando no olhar o consolo para o teu coração. Então, a todas as mães da nossa casa de caridade, encarnadas e desencarnadas, eu quero oferecer um ensinamento do coração, para que vocês possam sentir a amizade fraterna que reina nesta casa de caridade, para aquelas que foram trabalhadores da nossa casa e que hoje estão no mundo espiritual, todas elas, que a nossa casa está em festa, Senhor. Eu quero oferecer também todas essas alegrias, esses momentos de paz, a Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, que ela possa olhar por todas nós mulheres, porque nós queremos olhar e dizer: Senhor, eis aqui a tua serva, faça a tua vontade, não a nossa. Louvado seja o Cristo de Deus. Muito obrigada.